Olá, boa noite, tudo bem? Hoje nós queremos falar sobre um assunto bastante incompreendido dentro da Igreja do Cristo. Nós queremos falar sobre uma das pessoas da Trindade, talvez a pessoa menos compreendida, embora fosse a pessoa que deveria ser mais compreendida, afinal é a que está mais próximo de cada um de nós, pelo menos daqueles que escolheram caminhar com o Cristo. Eu estou falando do Espírito Santo de Deus. Muito tem se falado sobre o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, esse assunto, esteve um pouco fora da pauta da igreja por vários séculos. Mas do século XIX, XX para cá, ele se transformou no assunto da pauta. Centenas e centenas de obras literárias foram escritas ao longo desse tempo. Algumas precisas, bíblicas, mas muitas absolutamente longe da verdade bíblica, qualificando atributos, percepções e naturezas que não têm absolutamente nada a ver com o verdadeiro Espírito Santo de Deus. Alguns movimentos religiosos, infelizmente, embarcaram em algumas dessas loucuras. Infelizmente, o Espírito Santo de Deus, que deveria ser tratado como ser soberano e participante da Trindade, em vários movimentos religiosos, virou um servo manipulável na mão de lideranças humanas. Isso não tem o menor sentido, mas isso é que estamos vendo nos últimos dias. Espetáculos bizarros, como línguas estranhas, comportamentos desconcertantes, como pessoas rolando no chão, pulando, latindo, esquizofrenias e psicopatias sem precedentes são-nos apresentadas como manifestação do Espírito Santo de Deus por muitas agremiações religiosas, para não falar de curas fraudadas ou de prosperidade duvidosa e fácil. Parece esse espetáculo nebuloso muito mais com um espetáculo propiciado pelo anjo da morte do que propriamente pelo Espírito Santo de Deus. Movimentos como o movimento carismático da Igreja Católica, o pentecostalismo e especialmente o neopentecostalismo têm sido protagonistas de momentos deprimentes envolvendo esse que é o próprio Deus e ao qual nós devemos o máximo de respeito e o máximo de deferência. A partir de agora, eu queria tratar de 3 assuntos muito importantes para compreendermos a essência do Espírito Santo de Deus. E primeiro, eu queria falar exatamente de quem é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa que tem personalidade própria, portanto tem vontade, tem soberania, tem poder, tem sentimentos, e é uma pessoa que faz parte da Trindade divina, formada por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Portanto, se é uma pessoa da Trindade, é da mesma substância de Deus. E se é da mesma substância de Deus, como Deus Filho, é Deus. Portanto, o Espírito Santo de Deus é tão Deus quanto o próprio Deus Pai, tão Deus quanto o próprio Deus Filho. Não é maior, menor, é absolutamente igual. E isso nos remete ao respeito, à deferência e à cerimônia que devemos tratar com esse ser. A segunda coisa que eu queria falar é sobre os atributos do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, por ser Deus e ser da essência de Deus, do mesmo material de Deus,
semelhante a Deus, ele tem todos os atributos de Deus. Portanto, o Espírito Santo é eterno, o Espírito Santo é onisciente, onipresente, o Espírito Santo é onipotente, o Espírito Santo é imutável, o Espírito Santo é amor e justiça como Deus, o Espírito Santo é soberano, é simples, é verdadeiro e, acima de tudo, é santo. Portanto, esses são os atributos imutáveis de Deus Pai, de Deus Filho, e também são atributos imutáveis do Espírito Santo de Deus. A terceira questão que eu queria trazer à tona é a missão do Espírito Santo de Deus. E talvez esse seja o tema mais incompreendido pela igreja na Terra, como citei anteriormente. A primeira coisa que nós precisamos entender é que o Espírito Santo é o longa-manos de Deus. Essa expressão é uma expressão latim usada pelos operadores do direito e quer dizer que é o braço que atinge o objetivo. O Espírito Santo é exatamente isso. O Espírito Santo é a pessoa da Trindade que materializa os planos de Deus na nossa existência, no nosso planeta. O Espírito Santo estava no início da criação. A palavra diz que o Espírito pairava sobre as águas, pairava sobre o abismo, antes da feitura do mundo. Lá em Gênesis, nós vamos encontrar o Espírito Santo de Deus, que ainda não dispunha desse nome, pois esse nome efetivamente foi dado pelo apóstolo Paulo, mas nós vamos encontrar o Espírito de Deus com outros nomes em várias ações pontuais no Antigo Testamento, sobre aqueles que Deus especificamente determinou que a sua atuação se materializasse, que a sua atuação se consagrasse na perspectiva dos planos de Deus prosseguirem. Nós vamos ver o Espírito Santo no ministério do Senhor Jesus. Durante todo o ministério do Senhor Jesus, acompanhando o Senhor Jesus, propiciando ao Senhor Jesus os poderes necessários para fazer milagres, para fazer curas, para fazer tudo que o Senhor Jesus pôde fazer, mesmo com as limitações de um corpo físico. Nós vamos ver o Espírito Santo sendo derramado de forma definitiva sobre toda a Igreja do Cristo no dia de Pentecostes. Muitas agremiações religiosas ainda clamam pelo derramamento do Espírito Santo. Outras acreditam que o Espírito Santo é derramado a conta-gotas, como se o dia de Pentecostes se reproduzisse dioturnamente até o final dos tempos. Não tem o menor sentido. O Espírito Santo foi derramado e habita entre nós. E ele habita entre nós por dois motivos. O primeiro motivo é para nos convencer dos nossos pecados. O segundo motivo é para nos trazer a santificação. Porque a palavra diz que só os santos verão a Deus. A santificação é uma construção cotidiana, é uma construção dioturna. E o Espírito Santo atua nas nossas vidas nessa perspectiva, de abrir os nossos olhos ao entendimento da palavra de Deus, de permitir que não venhamos a sucumbir às tentações da carne e regressar da vida nova para a vida antiga, e regressando à vida antiga, atolar novamente o pé na lama do pecado. Essa é a missão do Espírito Santo. O Espírito Santo também guarnece toda a Igreja do Cristo de proteção, na perspectiva que o vil inimigo do Cristo não nos destrua, não destrua a humanidade
até que venha o juízo final e eterno. Também é uma tarefa do Espírito Santo de Deus. Portanto, o Espírito Santo de Deus está envolvido em tarefas absurdamente complexas e de alta responsabilidade. O Espírito Santo de Deus não está disponível para participar desses espetáculos horrorendos apresentados por algumas agremiações religiosas. A tarefa do Espírito Santo de Deus, como as tarefas que envolveram o Deus Filho e que envolvem o próprio Deus Pai no comando universal desse universo, não são tarefas de simples escalão, não são tarefas capazes de propiciar espetáculos como vemos em algumas denominações religiosas. Não tem o menor sentido acreditar ao Espírito Santo de Deus o que algumas agremiações religiosas têm acreditado. Como disse anteriormente, isso tem uma relação muito maior com o anjo da morte do que com o Espírito de Deus. Preste atenção nisso ao visitar uma igreja, ao se vincular a um movimento religioso. Nem tudo que vem do plano espiritual é santo. Afinal, Satanás e os demônios atuam exclusivamente na dimensão espiritual. Portanto, tenhamos muito cuidado ao confundir qualquer tipo de manifestação com a presença grandiosa e iluminada do Espírito Santo de Deus. Que Jesus tenha coberto seu coração de paz. Que Jesus lhe conceda a sua paz esta noite. Esse é o meu desejo. Um forte abraço. E se você gostou, dê o seu ok, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Será um prazer ter você conosco. Um forte abraço.